Senhoras e senhores senadores, o dia 15 de junho, transcorrido ontem, senhor presidente, tornou-se desde 2006 o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi instituída pela Organização Mundial da Saúde com o propósito de denunciar essa grave violação aos direitos humanos e de sensibilizar povos e comunidades de todo o planeta para o combate a esse tipo de violência. As agressões aos idosos, infelizmente, têm se revelado uma prática frequente, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, em que pesem os esforços no sentido de garantir a esse segmento da população uma vida digna e saudável. Senhor presidente, a violência contra os idosos, entretanto, não se restringe à agressão física. Os abusos, os maltratos e agressões são forma de violência mais visível, culminando muitas vezes no homicídio de idosos, no homicídio de idosas. As estatísticas do Ministério da Saúde revelam que 10% dos idosos brasileiros vítimas de homicídios, um índice estarrecedor. Outros tipos de violência contra o idoso incluem a negligência e o abandono, que ocorrem quando os familiares ou as instituições responsáveis se descuidam das atenções básicas, como higiene, alimentação, medicação e proteção contra o frio e o calor. A violência sexual que acontece quando o idoso é coagido a praticar ou presenciar atos libidinosos. A violência econômica, financeira e patrimonial, que consiste no usufruto ou na subtração de recursos, inclusive pensões e aposentadorias dos idosos, por meio de ardil, fraude ou coação. E a violência psicológica, na forma de preconceito, desprezo e discriminação, com o objetivo de humilhar, amedrontar ou isolar o idoso do convívio social. As situações de violência que envolvem os idosos tornaram-se críticas nas últimas décadas, senhor presidente, porque a composição demográfica mundial sofreu rápidas transformações. O envelhecimento da população mundial, mercê de fatores como melhores condições de vida e de saneamento, maior acesso à informação e recursos tecnológicos mais avançados em saúde, tem preocupado governantes, legisladores e estudiosos, notadamente no que concerne à qualidade de vida e à seguridade social. No Brasil, essa mudança no perfil etário da população tem ocorrido de forma muito acelerada. O censo de 2011 revelou a existência de 23 milhões e 500 mil idosos em nosso país, um número que se previa alcançar somente em 2020. Hoje, o número de pessoas com mais de 60 anos no Brasil, beirando os 25 milhões, supera o contingente equivalente de idosos de vários países da Europa, como a França, a Inglaterra e a Itália. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Manual de Enfrentamento, publicação da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que orienta ações para proteger as minorias, lembra, citando a estimativa das Nações Unidas, que a cada mês 1 milhão de pessoas em todo o mundo cruza a barreira dos 60 anos de idade. Na América Latina,
a estimativa do número de idosos aponta para um crescimento entre os anos de 1980 ao 2025 de 217%. Mas no Brasil, esse incremento deverá ser ainda maior, nada menos que 412%, quando então teremos a sexta maior população de idosos do planeta, isso em números absolutos. É interessante observar, senhoras e senhores senadores, que os idosos, um dos segmentos mais vulneráveis da população brasileira, tem uma participação muito expressiva na renda familiar e na economia nacional. Em 53% dos domicílios, eles respondem por mais da metade da renda familiar, índice que chega a 63,5% na minha região, na região Nordeste. Ainda assim, em face de sua fragilidade física, do cansaço, da lentidão dos reflexos, dos problemas de saúde adquiridos ou acumulados ao longo do tempo, eles, os idosos, sofrem com a discriminação ou a violência de outros grupamentos. Para mudar esse paradigma, a Organização Mundial de Saúde preconiza ações urgentes que contribuam para melhorar a qualidade de vida dos envelhecidos e daqueles que venham a envelhecer. Além de propor ações nas áreas de saúde e segurança, aquele organismo enfatiza a necessidade de incluir os idosos no processo de desenvolvimento, aproveitando suas potencialidades, sua competência, sua experiência e sua sabedoria adquiridas ao longo do tempo. Apesar de uma realidade cruel que constatamos cotidianamente, temos a comemorar no Brasil alguns avanços recentes da maior importância no que respeita ao tratamento aos idosos. De pronto, podemos citar a Constituição de 1988, que incluiu a pessoa idosa no capítulo da Seguridade Social, expandindo a rede de proteção social. A Lei Orgânica da Assistência Social, pouco depois, viria a garantir o benefício mensal de um salário mínimo ao idoso, que comprove não possuir meios de prover sua própria manutenção, caso a família igualmente não disponha dos recursos necessários. Os avanços continuariam com a edição da Política Nacional de Saúde do Idoso e com a aprovação em 2003, após 7 anos de tramitação da Lei 10.741, conhecida como o Estatuto do Idoso. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os vários tipos de violência que persistem contra a população idosa, entretanto, são um revoltante contraponto aos avanços jurídicos e às políticas sociais. O serviço Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos teve no ano passado um aumento de 16% no registro de violações dos direitos à pessoa idosa. Os casos de negligência, violência psicológica, abuso econômico-financeiro e patrimonial e a violência física foram, pela ordem de importância, os registros mais frequentes. Na classificação das vítimas por gênero, percebe-se que as mulheres idosas, com 63% dos casos, são muito mais discriminadas que os homens idosos, que aparecem em 29% dos relatos. Em 8% deles, as ocorrências, o gênero não foi informado. É lícito supor, senhor presidente, que a violência contra os idosos
A exemplo do que ocorre com os ilícitos em geral em nosso país, permanecem elevados, apesar dos avanços jurídicos e institucionais, em razão da sensação de impunidade. Não raro, vemos casos escabrosos de agressões, de lesões corporais graves que terminam em morte, ou mesmo de homicídio de idosos, aí incluídos casos de latrocínio, senhor presidente. Em muitos casos, a violência contra os idosos acontece no âmbito familiar, acontece no âmbito da família, por questões financeiras ou patrimoniais. Mas, em todos eles, é certo, os idosos são vítimas de um comportamento discriminatório e violento que, infelizmente, permeia nossa cultura em todas as classes sociais. Com a intenção de, pelo menos, reduzir a incidência desses casos mais graves, apresentei no ano passado o projeto de lei do Senado 373, que, alterando o dispositivo do Código Penal, inclui o idosicídio, o homicídio praticado contra a pessoa idosa e, portanto, frágil, com dificuldades para se defender entre os crimes hediondos. O projeto, em tramitação nesta Casa, obteve parecer favorável no relatório do ilustre e caro senador José Maranhão, que igualmente enfatizou a vulnerabilidade da pessoa idosa para oferecer resistência ao agressor, entre aspas. Assim, o homicídio praticado contra a pessoa idosa. Destacou ele, entre aspas também, senhor presidente, deve ser considerado como crime qualificado, não podendo ser equiparado a um homicídio comum, perpetrado em face de uma pessoa capaz de proporcionar resistência ao agressor, fecha aspas. Acrescenta o senador José Maranhão em seu relatório, abre aspas. Tal entendimento foi considerado ao se tipificar o crime de feminicídio e considerá-lo homicídio qualificado. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não obstante as conquistas jurídicas e os avanços sociais, os índices de violência contra os idosos continuam a nos estarrecer. O projeto de minha autoria, para o qual peço a consideração de vossas excelências, não se propõe a acabar com esse tipo de violência, embora essa fosse a situação ideal, mas pretende ser mais um instrumento na defesa e na proteção das idosas e dos idosos do nosso país. Paralelamente à adoção de medidas como essa, que trago à apreciação de vossas excelências, quero fazer um apelo aos nossos governantes, formuladores e executores das políticas públicas, para que privilegiem programas de atendimento aos idosos, como os centros de convivência, os centros-dia e as instituições de longa permanência, que venham cada um, a seu modo, contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos. Essas instituições, ao acolher os idosos, reconhecer suas potencialidades e conferir tratamento diferenciado conforme as condições e características individuais, fazem um trabalho louvável, não apenas para eles os idosos, mas também para suas famílias, pelas comunidades e pelo Brasil. No momento em que combatemos a discriminação e a violência de que os idosos são vítimas, queremos dizer a todo o Brasil que não basta protegê-los, queremos ampará-los, garantir sua dignidade e trazê-los de volta ao nosso convívio social.
à vida participativa e aos nossos projetos de desenvolvimento e de paz social. Era esse, senhor presidente, o pronunciamento que queríamos fazer na tarde de hoje.